Hoje é 2 palestras, uma já foi. Agora eu vou começar a minha. Obrigado pela presença, boa noite a todos e a todas. Antes de entrarmos num assunto propriamente dito, é bom definir os termos, né? O que são erros, na verdade. Você sabe que a ciência, ela trabalha com... não é, erro é próprio da moral. A ciência não é certo e errado. Daqui a pouquinho eu vou dizer que eu esqueci agora. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E eles dizem, na consciência. Significa que na nossa consciência está escrito quando agimos certo e quando agimos errado. Consultando a nossa consciência, nós vamos saber. Os erros que nós nos referimos aqui não são, por exemplo, não são leis, não são convenções sociais, não são erros de comportamento de nos vestir, essas coisas assim. Erro, quando nós estivermos falando aqui em erro, nós vamos falar naquilo que não está de acordo com a lei de Deus que está na nossa consciência. Por exemplo, causar dor ao outro, sofrimento, prejudicar alguém, prejudicar a nós mesmos, destruir a natureza, ser cruel com os animais, essas coisas assim que nós sabemos que não estão de acordo com os propósitos de Deus que nos colocou aqui. Então, portanto, ou fazermos coisas que atrasam o nosso progresso espiritual, nossa evolução também, significa erro aqui, né? A ciência, ela trabalha com verdadeiro e falso. Agora eu lembrei. Que são as leis científicas. Quando eles vão questionar alguma coisa, eles trabalham. É verdadeiro, é falso. Do ponto de vista da moral, que nós vamos analisar aqui, certo e errado. Certo, quando está de acordo, está em sintonia com a sabedoria do universo, com as leis divinas colocadas dentro da nossa consciência. Deus não colocou as leis dos livros sagrados em linguagem humana, porque ela poderia ser manipulada, ser distorcida, e dentro da nossa consciência não. Não tem como distorcer. Nós temos basicamente 2 tipos de erro quanto ao nível de erro. Tem erros que podem ser analisados, que podem ser verificados, e tem outros que não. Tem aqueles que são fatais. Na Itália, chega a primavera, eles gostam de colher cogumelos no campo. E tem turistas que vão junto comer cogumelo, depois traz, daí tem aquelas pousadas, daí cozinha, prepara os cogumelos e come. E costuma-se perguntar para o instrutor quais os cogumelos que são comestíveis. Ele costuma dizer todos. Alguns apenas uma vez, porque a pessoa não vai viver para comer a segunda. E tem erros que são assim, né? Apenas uma vez. Não, às vezes é fatal para quem comete, às vezes é fatal para o outro que sofre as consequências. Costumamos dizer que errar é humano. Mas porque, na verdade, os nossos erros, quando estamos fora de sintonia com as leis divinas, é a nossa alma, espírito encarnado, se chama alma, fazendo ensaios, fazendo escolhas e cometendo equívocos. E os equívocos são próprios do ser humano. Se costuma dizer que a gente aprende com os erros. Na verdade verdadeira, a gente aprende com a reparação do erro, porque se aprendesse só com o erro, bastaria errar muito
estaríamos aprendendo, e não é o caso. Precisamos fazer a correção para aprender. Uma coisa também interessante, viver com sabedoria não significa não falhar. E também não significa não sofrer. Significa nós usarmos as nossas falhas, os nossos erros para amadurecer, para crescer, e o sofrimento para entender a dor do outro. Então isso é uma vida mais... Bom, eu vou colocar um videozinho aqui, enquanto isso eu vou falando aqui. Agora vai dar. Vamos ver aqui um videozinho. Demorar para abrir. Para alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro, cobrador de impostos. O fariseu, em pé, rezava assim no seu íntimo: oh, meu Deus, eu te agradeço por não ser igual aos outros homens, que são ladrões, desonestos e adúlteros. E nem como esse cobrador de impostos. Eu faço jejum 2 vezes por semana e dou meu dízimo de toda a minha vida. O cobrador de impostos ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Eu declaro a vocês, este último voltou para casa justificado, o outro não. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Para alguns que confiavam em sua própria justiça e Ele vai repetir, mas eu não vou deixar. Jesus contou essa... Bem, então, Jesus trabalha com parábolas. Parábolas, metáforas, são histórias que têm uma mensagem. E por que ele usa parábolas? Quase todas as ensinamentos de Jesus é através de parábolas. É porque daí cada um entende com aquilo que todos vão entender. Nem todos vão entender igual, mas cada um entende com aquilo que já tem dentro dele, com o conhecimento que já tem. Nessa parábola, vocês observam que ele trabalha com a ideia do maniqueísmo, o mito do maniqueísmo. O maniqueísmo é a ideia de que o bem e o mal estão separados, estão divididos. Um encarna o bem e outro encarna o mal. Você veja que o fariseu, ele acha que ele é o bem. Então, ele aponta para o outro, que é cobrador de impostos, o publicano, e cobrador de impostos trabalha para o dominador, para o romano. É um ser abjeto, indigno, não tem nem direito de entrar no templo.
Mas o publicano, então, ele aponta pecados, defeitos, erros cabeludos do outro, do cobrador de impostos, para fazer com que os erros dele pareçam uma inocência. Quer dizer, é uma estratégia para se mostrar perante a sociedade melhor que o outro. Mas só que assim, ele reza apontando para fora e não reconhece erro nenhum nele. Se nós rezamos apontando para fora e não reconhecemos nada em nós, o problema disso é que nós não mudamos, não melhoramos nada. Porque como é que nós vamos melhorar se não olhamos para dentro e não vemos nada para melhorar? O fariseu, ele faz um simulacro de arrependimento. Ele simula, representa. O outro não. O outro ele tem um arrependimento sincero. Durante toda isso eu vou colocar só uma parte porque eu acho que é importante. Jesus, durante toda a sua pregação, durante toda a sua missão, ele se aplicou em desmascarar a hipocrisia dos fariseus. Vocês vão encontrar diversas parábolas em que ele desmascara os fariseus. E os fariseus se tornaram inimigos ferrenhos, inimigos obstinados, que criavam situações onde tentavam confundi-lo para fazê-lo perecer, desacreditar perante as pessoas. Também eu gostaria de só fazer um parênteses, dizer que os valores apresentados pelo Mestre Jesus durante a pregação dele são basicamente dois. O primeiro é o amor. Amor ao próximo, amor a si mesmo e amor a Deus. E o segundo é a paz. Paz interior, paz com o próximo e paz com o outro. Sendo assim, eu gostaria de deixar com vocês uma reflexão. Se vocês acham que palavras tais como humilhar, destruir, aniquilar, matar, eliminar, são compatíveis com os valores apresentados pelo Mestre. É só para refletir. E como nós lidamos então com os nossos erros? Nós já vimos que estamos aqui e erramos mesmo, né? Os erros são ensaios, faz parte da nossa humanidade. Existem 3 emoções envolvidas. Primeiro, a culpa, que agravado se transforma em remorso. O arrependimento, que é o reconhecimento do erro e o começar para partir para a reparação. E a reparação, quando é possível, quando não foi, talvez vamos ter que reparar noutra existência, e não nessa, né? A culpa, volta à lei, a questão 621 do Livro dos Espíritos, a lei de Deus dentro de nós. O que é a culpa? A culpa é um sentimento de desconforto, de tristeza, de um sentimento ruim, que nos atinge porque sabemos que fizemos alguma coisa errada, porque a lei de Deus está na nossa consciência, e não tem como nós fugirmos da nossa consciência por causa disso. E se temos certeza que fizemos uma coisa errada, sentimos então culpa. Então culpa é um despertador, é um aviso do Criador, através da nossa consciência, de que estivemos fora de sintonia, que pisamos na bola. E normalmente a culpa nos faz sofrer. E o sofrimento é um aviso, que é para voltarmos, que erramos. Através do pensamento, da inteligência e da vontade, nós desenvolvemos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio significa que nós podemos fazer escolhas. Nós podemos escolher andar em sintonia com as leis do Criador ou fora. Ela nos liberta, o livre-arbítrio nos liberta do automatismo do instinto animal. O animal não tem isso.
Mas, por outro lado, elas nos tornam prisioneiros das consequências das nossas escolhas. Porque cada escolha que nós fizermos, segundo a lei da causa e efeito, vai ter volta. Bom, a culpa, então, ela precisa de uma remissão, ela precisa ser aplacada. E ela tem duas formas de ser controlada, de ser aplacada, de ser paga, de ser... remissão é a palavra certa, né? Ou é pela dor ou é pelo amor. Então, vamos colocar um outro filminho aqui, interessantinho. Que nós vamos ver a remissão da culpa pela dor. Depois eu explico. Por enquanto, isso é um trecho de um filme chamado A Missão. Depois eu comento. Observem o que ele leva ali, ó. Ele arrasta a despenhadeira acima com grande dificuldade. Toda essa... Esses são jesuítas. É uma missão jesuíta.
Então isso aqui é uma história um filme baseado em fatos reais. A história acontece em 1750, o filme é de 1986. O ator, talvez alguns de vocês devem ter conhecido, Robert De Niro, é uma produção italiana. Os fatos ocorrem no sul do país, na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, e é uma missão que existe acima das 7 quedas. E esse ator principal, vocês viram que ele arrasta uma rede com extrema dificuldade, com um monte de coisa dentro. Ele era, como é que é lá, de escravo, ele traficante de escravo. Daí ele ficou no Brasil e capturava escravos no mato para os colonos poder domesticar. Os jesuítas amassavam para trabalhar na lavoura. Mas aí ele tinha uma noiva e o irmão dele se envolveu com a noiva. Aí tinha que lavar a honra com sangue. Então aquela mochila que ele carrega ali, ele tem a armadura que ele usou quando ele matou o irmão dele, num duelo, a espada que ele usou para matar o irmão dele, as redes que ele usava para capturar índio, e uma série de tralha completamente inútil para o lugar onde eles iam, que era essa missão indígena lá para cima. Por que ele carrega tudo isso? Porque ele tem que sofrer, fazer uma penitência para pagar o pecado que ele cometeu de matar o irmão. Ele acha que, levando isso aí lá para cima, os índios, eles não têm a cultura da culpa. Vocês viram que o primeiro que observa o absurdo da situação são as crianças, que mostram para os adultos. E os índios adultos também não entendem o que ele está fazendo com aquilo ali, porque aquilo não serve para nada. Lá onde ele vai. Estou colocando esse trecho desse filme para a gente dar uma pensadinha o que a gente está carregando que não serve para nada. Aonde nós vamos. E se nós estamos carregando alguma coisa. Bom, mas não é. Então, esse aqui é uma remissão da culpa. Ele vai se livrar. Vocês viram que no final ele chora e ri ao mesmo tempo. Ele chora porque foi embora aquelas coisas todas que eram lembrança dele. E ele ri porque ele se redimiu. A partir de agora ele pode começar uma outra vida, porque ele não sente mais aquela culpa. Além da culpa, nós podemos, não é só através da culpa que nós podemos resgatar os nossos erros. Se livrarmos da culpa, não é só através do sofrimento, da penitência, nós podemos também fazer pelo amor. Mestre Jesus disse que o amor cobre uma multidão de erros. Mas para isso nós precisamos nos perdoar, precisamos também nos amar, e daí também conseguiremos amar e perdoar o nosso próximo. Só que isso não é uma tarefa muito fácil. Por que não é tão fácil? Bom, porque nós relutamos muito em acreditar que merecemos ser amados e felizes. Vocês vejam que, como o Mestre Jesus nos viu a humanidade, falou assim, vós sois deuses. Em outra palavra, ele diz, vós sois o sal da terra. Noutra palavra, luz do mundo. A doutrina espírita, o que diz? Fazei brilhar a vossa luz. Quer dizer, nós temos luz. Temos um lado obscuro, a sombra, aquela visão infantil do maniqueísmo de que um é o bem e outro é o mal, não existe. Todos nós temos o nosso lado bom e o nosso lado ruim, e todos nós cometemos erros. E por que então mesmo a doutrina espírita nos dizendo que nós temos luz, podemos fazer brilhar, por que o Mestre Jesus falando
todas essas coisas boas, por que nós não acreditamos e não aceitamos? Bom, nós vivemos numa sociedade patológica. É uma palavra meio forte, mas é verdade. Uma sociedade que nos impõe padrões de desempenho inalcançáveis. Nós achamos que não somos bonitos o bastante, não somos magros o bastante, não temos conhecimento o bastante, não temos bens materiais o bastante. As nossas conquistas amorosas não conquistamos a pessoa certa, e até alguns espíritas acham que não são evoluídos o bastante. Isso cria em nós um espírito de escassez, uma consciência de escassez. Nós nos diminuímos. Não sou ninguém, sou incompetente, não alcanço nenhum padrão que a sociedade impõe. As mulheres sofrem muito mais com isso do que nós, porque as mulheres, olha só, eles escolhem uma modelo, um biotipo raro, magra, numa idade em que a lei da gravidade ainda não derrubou nada, colocam lá como modelo de beleza. Daí nós temos no mundo milhões de mulheres que nunca vão alcançar aquele padrão, mas que estão anoréxicas, que sofrem de bulimia, que sofrem de depressão, mas que nunca vão alcançar aquele padrão. Quer dizer, é um padrão imposto pela sociedade. O que quem impõe esse padrão ganha com isso? O que a frustração faz? Faz você comprar. Quando você fica frustrado, você tem 3 minutos de Marisa. Daí você vai lá, compra bastante, e daí é um analgésico, alivia a frustração naquele momento. Então, por isso que eu digo que é uma sociedade patológica. O sentimento de escassez, nele, a gente tem, ele dá origem a outras emoções que nos destroem, que nos paralisam. Uma delas é a inveja, outra é o ciúme e outra é não é a ambição, é a cobiça. A inveja é um sentimento que é um sentimento que se traduz como a raiva pelo que o outro tem, o ressentimento que o outro tem. O outro conquistou isso, mais aquilo, mas eu me ressinto e tenho desejo de que ele perca, que destrua ou que se destrua. Então, é um sentimento que destrói não o alvo da inveja, mas aquele que sente. Paralisa e destrói aquele que sente. Nós vivemos numa sociedade em que a comparação ela é permanente. Nós sempre nos comparamos com aquele que está mais alto. E a comparação é uma desgraça. É ela que leva à inveja. Mas o que nós podemos... Bom, depois, como é que nós podemos fazer para nos livrarmos da inveja? Precisaria nos livrarmos da consciência de escassez, de falta, o que não é fácil. Mas olha só, nós podemos transformar a nossa inveja em ambição. Ambição já é um sentimento menos pior, porque o que é ambição? Ambição é o desejo de ter as coisas. Se alguém tem um carro bonito, eu também quero ter um carro daquele. Mas não o dela, quero ter um igual. Então, é um sentimento melhor, menos danoso. Não é a cobiça. A cobiça, daí eu quero aquele que ela tem. Não, quero um igual. Existe mais um degrau ainda melhor que nós podemos alcançar para nos livrarmos da inveja, que é a inspiração. Então, nós passamos de inveja para ambição e para inspiração. Inspiração, eu me inspiro no outro. Eu vejo que o outro teve sucesso, conseguiu diversas coisas que eu gostaria de conseguir também.
E eu me inspiro nele. Não, se ele conseguiu, também vou trabalhar, vou batalhar, vou conseguir. Também posso, também sou filho de Deus. Aí a consciência de escassez, ela nos torna assim. Nós temos que mudar para a consciência de suficiência. O que eu tenho é suficiente. O que eu conquistei é suficiente. O que eu fiz é suficiente. A consciência de suficiência, ela nos leva à gratidão. Eu sou grato pelo que eu tenho, já que é suficiente, eu sou grato. E se eu sou grato pelo que eu tenho, eu me ligo a Deus, porque a gratidão é um dos sentimentos que nos ligam a Deus, juntamente com o amor. Bom, se eu estou satisfeito com o que eu tenho, se eu acho que é suficiente, eu não tenho motivo para me sentir frustrado, para me sentir mal. Pelo contrário, eu me sinto bem. Eu posso me amar. Posso me aceitar como eu sou, com meus erros e com as minhas virtudes, e me amar. Se eu consigo me aceitar e me amar, eu posso amar o próximo como a mim mesmo. Porque eu primeiro tenho que amar a mim mesmo. Mas para eu amar a mim mesmo, eu preciso achar que eu mereço. E para eu achar que eu mereço, eu preciso sair desse sentimento de escassez. Porque, assim, imagina quem se odeia, não consegue nem fazer um projeto de melhor de vida, porque se você já se odeia. Ou então se você vai pedir coisas, vai orar pedindo coisas, você nem acha que merece. Como é que vai pedir coisas? Também não dá. Então nós primeiro precisamos nos aceitar, nos amar, nos perdoar, porque erros são só ensaios do nosso espírito aqui para se tornar melhor. Aí nós podemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, que nem o mestre ensinou. Então, o perdão passa primeiro pelo auto-perdão. Nós precisamos primeiro nos perdoar. Se Deus nos ama como nós somos, por que nós não nos amamos como somos? E por que nós não amamos o nosso próximo como ele é? Com suas virtudes, com seus defeitos, com seus erros, com os seus acertos. Então a mensagem que fica é essa: autoconhecimento, autoaceitação, auto-perdão, amor a si e amor ao próximo. Uma boa noite a todos. Foi um prazer estar com vocês.